Graças a Deus, aleluia. Estamos de novo na presença do Senhor para exaltar o seu nome. Glória ao nome do Senhor. É bom louvar o Senhor e adorar o seu nome. Este é o nosso privilégio que Ele nos dá aqui nesta terra, é de sermos para a glória e louvor do seu santo nome. Aleluia, Jesus é maravilhoso. Jesus é todo poderoso. Ele me salvou e quer salvar a você também. Ele me perdoou e quer perdoar a você também. Ele quer lhe dar uma nova unção, uma nova vida, uma nova visão das coisas de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que este programa seja uma bênção para a sua alma. Glória ao nome do Senhor. Creio que a palavra de Deus sempre é uma bênção para a nossa alma, pelo menos para mim, que eu já ouço a palavra de Deus há 52 anos, e sempre que ouço o meu marido pregar, é sempre uma bênção para mim. Às vezes ele diz, eu sei que tu foste abençoado, e eu digo, sempre sou abençoada com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma bênção, aleluia. Por isso, quando nós ouvimos com um coração aberto, com uma alma agradecida por aquilo que Ele fez em nós, glória ao nome do Senhor. O Senhor nos abençoa a cada dia e nos vai ajudando cada dia mais, glória a Deus. E esse é o nosso desejo, é que você seja abençoado, é que você seja ajudado espiritualmente. Este é o propósito desta palavra, desta mensagem, chegar até si. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos orar para que o servo de Deus seja abençoado ao expor a santa palavra do Senhor e seja inspirado pelo poder de Deus para a ministrar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, é bom, Senhor, exaltar-te e glorificar-te. É bom, Senhor, aleluia, crer em ti, Senhor. Não temos outro bem além de ti. Tu és o nosso Emmanuel, o Deus conosco, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que deste a tua vida por nós. És aquele que foste preparar um lugar para cada um na casa do Pai. Aleluia. E és aquele que disseste, Pai Santo, eu quero que aqueles que tu me destes estejam comigo para que eles vejam a glória que tu me destes. Aleluia. Esse é o desejo do Senhor. Aleluia. E também é o nosso desejo, Senhor, é estar contigo por toda a eternidade. Glória ao teu nome. Abençoa aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, Senhor. Abre os seus corações, abre as suas mentes, alerta ao Senhor para o tempo em que estamos vivendo, que são dias altamente trabalhosos, Senhor, e proféticos, Senhor, em que tu estás para vir buscar a tua igreja. Senhor, não nos deixes distrair com as coisas que nos rodeiam, Senhor, mas que a nossa mente e o nosso coração possa estar sempre em ti, meu Senhor. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao vosso lar, em nome de Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome. Ele deu a sua vida em nosso resgate para nos salvar, redimir com o seu próprio sangue. Minha alma exalta ao Pai, louva ao Filho e adora ao Espírito Santo do Senhor. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, terminar este assunto do projeto Eva, o rastro da serpente. Este é o quarto estudo, ou a quarta parte do estudo, e com ela finalizaremos com a graça de Deus. Espero que seja abençoado com a mensagem, porque ela chega ao seu lar com um propósito. Deus ama os pecadores e não os odeia. Deus quer salvá-los, Deus quer justificá-los, Deus quer regenerar todas as almas. Contudo, sabemos por este sagrado livro que são poucos os que se salvam. De modo que pedimos em nome de Jesus que tome atenção àquilo que a Santa Escritura nos revela acerca do inimigo da nossa alma, mas também acerca daquilo que Jesus Cristo fez por nós
para desfazer as obras do nosso inimigo no Calvário. Ele deu a sua vida por nós para nos salvar. Vem o tempo em que o Senhor virá buscar a igreja militante dos últimos dias para levar para a casa do Pai e ressuscitar os mortos que morreram em Cristo durante todo o tempo do cristianismo. E nos parece que isto estará para breve. De maneira que tomemos atenção àquilo que nos rodeia nestes dias por todo o mundo. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ministrar a Santa Escritura, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora nós vamos ler alguns versos da Palavra de Deus. A Escritura Sagrada para esta quarta parte do estudo encontra-se em Gênesis 3, verso 1 ao verso 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E o princípio do verso número 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Até aqui a palavra do Senhor. E esta é a ilustração do chamado Jardim do Éden, com um rio que depois se dividia em 4 braços, em 4 rios, lá no Médio Oriente. Assim começou Deus, revelado na Santa Escritura, no livro de Gênesis, este assunto da tentação de Eva pela serpente. Aqui estão 2 árvores, uma e outra. Digamos que esta seria a árvore proibida e esta a árvore da vida. Nossos primeiros pais podiam comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida. Mas Eva foi tentada quando estava sozinha e comeu do fruto da árvore proibida. Quando ela comeu, nada aconteceu. Mas quando ela deu a comer ao seu marido, os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. Então o pecado não é imputado a Eva, mas sim a Adão, porque devia guardar a sua mulher. E esta é a ilustração da nossa primeira mãe, que Satanás fez ver naquele fruto o que diz o verso 6, as 3 concupiscências que levaram a humanidade até que haja homens sobre a terra, à desgraça da maldição decretada por Deus. Assim diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, que era agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esta é a desgraça do mundo na tentação de Satanás aos humanos. Satanás sabia muito mais do que Adão e Eva. Era o querubim ungido que falou através da serpente para destruir a humanidade. E essa tentação
trouxe um efeito de separação de Deus e amarrou o homem ao pecado. E por essa causa, este projeto Eva tem destruído a humanidade, separando-a de Deus. Quando vem o conhecimento em todos nós, quando somos crianças e começamos a crescer, vem o conhecimento do pecado e a tentação de permanecer nele. E é necessário ter esse conhecimento para rejeitar as obras de Satanás e buscar a misericórdia de Deus. E esta é uma ilustração do que Deus fez em teu favor e meu favor no Calvário. Manifestou-se em carne para desfazer as obras do diabo, levando Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Este é o projeto de Deus no Calvário, que veio destruir o projeto Eva com Satanás, para destruir a humanidade. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, então o seu sangue nos purifica de todo pecado e somos família de Deus. Esta quarta parte deste estudo consta apenas de 2 pontos de meditação. Primeiro, o desejo de Eva. E em 13º lugar, a igualdade dos cônjuges nos últimos dias. Assim, para finalizar este estudo bíblico, vamos voltar ao princípio, à queda de Adão e Eva, como já lemos na Santa Escritura. Do que temos vindo a meditar sobre este projeto Eva, o rastro da serpente, conclui-se que Satanás engendrou este projeto da destruição da humanidade, manchando toda a criação humana, com repercussões tão extensas que atinge essa criação enquanto houverem homens na Terra. Bem sabemos que no tempo do milénio a vida vai ser estendida como os dias da árvore. Mas isto não quer dizer que não haja necessidade de pregar o Evangelho, nem que as pessoas deixem de ser pecadoras, porque o pecador de 100 anos morrerá, como diz a Bíblia. E só no fim, quando Satanás for solto da sua prisão e tentar outra vez todo o mundo, os homens vão outra vez dar-lhe ouvidos. E é nessa altura que Deus termina com o mundo como ele é nestes dias. Vai deixar de haver carne sobre a terra e Satanás será lançado para sempre no lago de fogo, onde estará o falso profeta e o anticristo. Portanto, enquanto houver homens na terra, toma atenção que este projeto Eva satânico foi tão eficaz que, enquanto houver homens na terra, ele está em ação. E, para nos vermos livres desse projeto satânico em Eva, Deus se manifestou em carne, dando a sua própria vida por nós no Calvário. Ali, então, embora sejamos homens e mulheres gerados da carne, somos regenerados e nascidos de Deus e pertencemos à sua família. Então, como diz a Escritura, sabemos que o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. E é isto que nos faz cantar, é isto que nos faz pregar, é isto que nos faz avisar e é isto que nos faz chegar ao seu lar, em nome deste querido Senhor que deu a sua vida por nós. Jesus, 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 o único Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para Deus. Assim, a família e todas as nações, de todas as gerações, sofrem com este projeto satânico e em todos os aspectos da vida. E a humanidade e as autoridades gastam enormes quantias de dinheiros com polícias, com exército, com hospitais, com clínicas, para podermos viver com alguma segurança e alguma saúde, porque esse projeto é
horrível e terrível atinge a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, e precisamos de resistir-lhe de muitas e variadas formas. Em relação com o homem e mulher, e segundo a Santa Escritura, a mulher, como temos dito e diz a Santa Escritura, é o vaso mais fraco, pelo que o homem deve coabitar com ela com entendimento, dando honra à mulher, como diz a Escritura, em 1 Pedro 3 e verso 7. Temos ministrado extensamente que os cristãos são diferentes de toda a gente. O marido cristão ama a sua esposa e a esposa cristã ama o seu marido. E todos nós somos criados no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E é esse vaso que é mais fraco, em muitos aspectos, tais como física e emocionalmente, e muito vulnerável, que foi atingido desde o princípio com o querubim ungido através da serpente. Este título dado por Deus à mulher como vaso mais fraco não desonra a mulher, pelo contrário, honra a mulher. Deus diz que o homem deve honrar a mulher. Anda cá, minha querida, anda cá. Você sabe, esta é a minha esposa. A minha esposa é amada do esposo. E a esposa ama o seu marido. Porquê? Porque nós fomos regenerados, nascemos de Deus, somos novas criaturas e estamos a caminho do lar da glória do céu. Amém. E disse a mulher, e disse a mulher à serpente, quando ela disse: é verdade que Deus não quer que vocês comam do fruto daquela árvore? É verdade, porque quando a gente ou tocar nele ou comer dele, a gente vai morrer. E a dúvida veio: não ides morrer, não. Olha como Satanás sabia que eles não iam morrer imediatamente, claro. Os primeiros pais, pelo menos Adão, creio que viveu 930 anos. De maneira que a morte não se daria logo, mas a morte espiritual aconteceu imediatamente. E eles vindo, ao comerem, viram que estavam nus e tiveram que cozer folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Então apareceu Deus, pela viração do dia. Aonde estás, Adão? Eu vi que estava nu, escondi-me. Quem te mostrou que estavas nu? Olha, a mulher que tu me destes me deu a comer e eu comi. E começaram as desculpas. E a mulher desculpou-se com a serpente. E o Senhor decretou as maldições que nunca saem da terra até que haja homens sobre a terra. Eu creio que no milénio toda a criação vai ser renovada nesse aspecto. É natural que essa maldição desapareça nessa altura, quando Cristo começar o seu milénio. Mas o resto, assim será até ao fim. Diz-se que a mulher é atraída pelo que ouve. Prova-se, diz que a ciência tem provado isso. É atraída pelo que ouve, enquanto o homem é atraído por aquilo que vê. No que respeita à salvação das pessoas, todos somos iguais para Deus, não há qualquer diferença. As Escrituras afirmam em Gálatas 3, 26 a 28 estas palavras: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. De maneira que, para Deus, na salvação não há homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea. São todos iguais. A diferença com que Deus colocou a mulher como o vaso mais fraco deve ser para o homem motivo de honrar a mulher, como Deus ensina, e protegê-la das tentações. Contudo, não generalizando, as mulheres não cristãs
tem feito tudo para eliminar esse título que Deus conferiu à mulher, como vaso mais fraco. Ninguém tem culpa de ter nascido mulher ou homem. Cada pessoa que vem a este mundo vem por ordem divina. E todos nós devemos aprender o que diz Deus que nós somos. No terceiro texto que temos lido anteriormente nos outros programas, lemos no princípio desse texto que ele afirma, através da boca de São Paulo, em 1 Timóteo 2, 10 a 14, que em respeito às mulheres que fazem profissão de servir a Deus nas igrejas e em companhia dos seus maridos, estas palavras. Primeiro, elas devem aprender em silêncio. Segundo, não podem usar de autoridade sobre o marido. Terceiro, porque primeiro foi formado Adão. Em quarto lugar, porque o homem não foi tentado, mas a mulher. Quinto, porque a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Também foi dito atrás, eu creio que existem exceções à regra divina entre os homens e mulheres. E as Escrituras têm algumas passagens que nos ensinam essas regras em alguns aspectos. Na vida conjugal ou social existem muitos homens que não sabem governar a sua casa. E nesse aspecto, a esposa deve tomar a responsabilidade do lar e da família para que possa funcionar. Um exemplo bíblico está num homem chamado Nabal, cuja mulher era Abigail. Esta mulher, Abigail, evitou a destruição de toda a sua família e de todos os seus haveres, por compreender a fúria de David sobre o seu marido por ser avarento e negar um pouco de sustento aos combatentes de David que lhes tinha protegido as suas propriedades anteriormente. Isto se vê em 1 Samuel 25. E como disse o Senhor, aquilo que o homem semear, isso mesmo vai ceifar. E a mulher teve conhecimento de que David mandou os seus servos a este Nabal para que lhe desse algum pão para os soldados comer. E ele negou. Quem é David? E David propôs no seu coração arrebentar com ele e terminar com tudo o que tinha. A mulher veio ao conhecimento disso. Segundo, existem homens que Deus chama para diversos trabalhos, mas tem receio de os executar. E este é o caso de Baraque e Débora. No primeiro, a mulher, sem saber, sem o marido saber, tomou as provisões e levou-as para o exército de David. E finalmente, Nabal acabou por morrer. E David tomou a sua mulher. Ora, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. E como ia dizendo, que, em segundo lugar, existem homens que Deus chama para diversos trabalhos, mas tem receio de os executar, e este é o caso de Baraque e de Débora. Esta era a mulher de Lapidote, mas não era o seu marido que era profeta de Israel, mas sim a mulher dele. Sim, Débora era profetisa e a nível nacional da nação. Mas além disso, Deus queria que Baraque tomasse 10.000 soldados e os levasse ao Monte Tabor. E Deus faria que o exército inimigo caísse no ribeiro de Quizão. Mas Baraque não iria à batalha se Débora não fosse com ele. E o facto aconteceu. Mas esta mulher disse a Baraque: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Juízes 4, 4 a 9. Há mulheres e mulheres, há homens e homens. No que respeita à vida espiritual, também temos outra exceção à regra, que é o caso de Príscila e Áquila. Estes eram um casal judeu que tinham sido expulsos de Roma
e se ajuntaram com Paulo e tinham todos um pequeno negócio de fazer tendas. Nas Escrituras, o nome Príscila quase sempre figura, em primeiro lugar, pelo que se pensa que a mulher sabia muito mais das Escrituras do que o marido. E eles eram cooperadores de Paulo nas coisas de Deus. Romanos 16, verso 13 e verso 4, e 2 Timóteo 4 e verso 19. Em casa de Príscila havia até uma igreja primitiva. Em Atos 18, 26, vemos ainda esta mulher mencionada nas Escrituras à frente do marido, ensinando a Apolo. E Apolo era um homem letrado e muito inteligente. Mas ensinou-lhe mais pontualmente o caminho de Deus, porque ainda não estava informado de tudo, senão até ao batismo de João. Portanto, creio que existem exceções à regra, também exageradas nas Santas Escrituras. E agora precisamos de tomar muita atenção, porque apesar de Eva ser a que sofreu a tentação, não é a Eva que Deus imputa o pecado, mas sim ao seu marido, Adão. Como pode então ser isto? Isto é a verdade porque está escrito. Primeiro porque Adão é a cabeça da mulher. Efésios 5 e verso 22. E em 1 Coríntios 11 e verso 3 afirma que Cristo é a cabeça de todo o varão e o varão a cabeça da mulher. Há uma escala divina acerca dos seres. Até Deus é a cabeça de Cristo. De maneira que devemos aprender o que diz a Sagrada Escritura e colocarmos-nos no seu devido lugar. Podemos nós compreender o que significa a cabeça no nosso corpo? Podemos nós compreender a função da nossa cabeça? A nossa cabeça é que orienta todo o nosso corpo e não o corpo à cabeça. E Deus nos ensina na ilustração que, sendo o marido cabeça do casal, tem as responsabilidades que Deus lhe confere na proteção da esposa, da família e do lar e provisão para a família. Temos dito anteriormente que não foi a maldição decretada sobre Eva, mas sobre Adão, para comer o pão com o suor do rosto. A mulher não devia suar. A mulher devia ser, como no livro de Provérbios, aquela companheira, aquela mulher que sabe governar a sua casa. De maneira que Deus pede responsabilidades ao homem e à mulher com as devidas exceções, como já foram ditas. E a pergunta surge: o porquê Adão também sucumbiu quando do fruto proibido que lhe deu a sua mulher? Claro que isso não está revelado na Escritura, nós só podemos especular. Alguns dizem: comeu porque Adão amava a sua mulher e comeu dela. Mas lembre-se, ela comeu e nada aconteceu. Ela comeu do fruto e nada aconteceu. Só aconteceu quando Adão comeu do fruto proibido que lhe deu a esposa, então os olhos de ambos foram abertos. De maneira que é o que diz a Escritura. Deus não imputa o pecado à mulher, mas sim a Adão, por causa da responsabilidade que Deus lhe tinha falado. Temos dito que Abraão não era uma pessoa qualquer, foi feito pela mão de Deus. Era um ser muito especial. O facto é que está escrito que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2 e verso 14. Mas Deus não pede contas à mulher, pede contas ao marido. E o que aprendemos com estas Escrituras é que a mulher é muito mais vulnerável à tentação e ao engano do que o homem. E aprendemos também que Satanás escolheu o tempo oportuno de a mulher estar sozinha para ser sua presa fácil. A mulher precisa de proteção. Mas aprendemos também, e isto de veras é importante, que Deus não imputa a falta à mulher, mas sim ao marido. Em Romanos 5, verso 12, afirma: assim que por um homem, não é por uma mulher, assim que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, pelo pecado a morte, assim também
A morte passou a todos os homens. E esta acusação de Deus continua. É Romanos 5, verso 14, quando afirma que a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, o qual é a figura daquele que havia de vir, e não a mulher. A mulher não é a figura de Cristo. Adão é a figura daquele que havia de vir, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Senhor imputa a transgressão, imputa o pecado ao marido. E em 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, homem, Adão, morte, pecado, etc. Tudo é imputado a Adão e não a Eva. Assim também todos serão vivificados em Cristo. O pecado não é imputado a Eva, mas sim a Adão. Adão era o responsável não só da família, como um progenitor da raça humana. E eu creio que todos os maridos são moralmente responsáveis pela esposa e pela família quando realmente são cristãos. Dentro de momentos voltamos. O projeto Eva veio para matar, destruir e roubar com Satanás. Jesus Cristo veio para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E continuando, estávamos falando que Adão era o responsável, não só da família como progenitor da raça humana, e eu creio que todos os maridos são moralmente responsáveis pela esposa, pela família, quando realmente são cristãos nesta época. Num lar cristão existe um livro chamado a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e cada cabeça desse lar é responsável diante do Senhor, porque as leis de Deus estão ali exaradas para serem seguidas. Eles são os sacerdotes da família. Além de que existem ministros do Senhor para ministrarem as Santas Escrituras nas igrejas. É importante também saber deste pormenor que Eva comeu do fruto e nada aconteceu, como já disse. Só aconteceu que os olhos de ambos se abriram quando Adão comeu do fruto proibido. Somente quando ela deu de comer a seu marido é que os olhos de ambos foram abertos. E eu creio que esta pergunta é importante. Por que Satanás escolheu a Eva e não Adão? A resposta é porque Eva, como diz no Novo Testamento, é o vaso mais fraco e era mais susceptível de ser enganada. E Satanás sabia muito bem, sabia tudo aquilo que Eva não sabia e via aquilo que Eva não podia ver. Entretanto, Adão era o governador de toda a terra, ele era senhor de todos os reinos que viessem a existir. Na tentação do diabo a Jesus, ele levou o Senhor a um alto monte e mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E dou a quem quero, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 4 a 7. Vejam o poder de Satanás, que mostrou num momento de tempo todos os reinos ao próprio Criador, que agora estava em carne como homem. E disse-lhe: tudo isso me foi entregue. Entregue por quem? Não foi por Eva, foi por Adão. Não foi Eva que deu a Satanás os reinos da terra, mas sim o seu marido. Com a sua decisão de desobediência a Deus, ele fez um mau negócio, tinha tudo e ficou sem nada, e acabou por morrer, como também a sua mulher.
O projeto Eva, o rastro da serpente, tem deixado o mundo numa destruição em todos os aspectos da vida e continua. E o engano do diabo faz despertar o desejo de Eva em 3 aspectos, que é isso que estamos falando em primeiro lugar. Os desejos de Eva. E o diabo lhe mostrou em 3 aspectos: egoísmo, interesse e desejo. Estes são os desejos de Eva. Primeiro, que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Segundo, que a árvore era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. Terceiro, que a árvore era desejável para dar entendimento, ou seja, a soberba da vida. Parece incrível como Eva viu tudo isto naquela tentação diabólica, visto que ela estava ainda no estado de inocência. Mas o facto aconteceu. E isto é para ti e para mim um aviso de Deus, que os cristãos podem cair em tentações sendo santificados. Toma atenção. Eva, mesmo caindo em transgressão, sendo enganada, os seus olhos não se abriram. Ela era uma pessoa coberta com a glória de Deus, como era seu marido. Estas 3 concupiscências, Deus as classifica como sendo do mundo e não de Deus. É como Satanás tentou os primeiros seres tão puros que não se podem comparar a mim nem a ti, que era Adão e Eva. Como Satanás os tentou, assim tentou a Cristo, que era o próprio Deus revelado em carne, e assim tenta os santos de Deus, por este mundo fora. E há muitos, coitados, que caem na tentação e têm que pedir perdão a Deus dessa situação. Em 1 João 2, 15 a 17 afirma: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo de Eva, a concupiscência dos olhos, o desejo de Eva, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A soberba da vida, o desejo de Eva. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda que os filhos de Deus possam ser tentados, eles também podem resistir ao diabo e o diabo fugir deles. Alguns há, infelizmente, que sucumbem e têm que pedir a Deus o seu perdão. A concupiscência da carne significa apetite carnal e desordenado. O facto é que destes desejos de Eva, o diabo faz ver todos os dias às pessoas para os destruir. Mas o Senhor diz que os cristãos não devem nem amar o mundo, nem o que no mundo há. Noutras palavras, evitar, fugir desses desejos. Eu sei que a resposta para cada um de nós que teme a Deus está há muito dita por Jesus e escrita por João, dizendo que os cristãos já não são deste mundo. E aí as pessoas devem imediatamente compreender a tentação e evitar que ela gere o pecado. Já não somos deste mundo, como Jesus disse em João 15, e verso 19, e João 17 e verso 14. E isto é básico para que saibamos quem somos e a quem pertencemos e como devemos resistir às tentações. E as concupiscências da carne são escritas mais ao pormenor numa lista de 17 pecados chamados de obras da carne, em Gálatas 5, 19 a 21. E em Gálatas 6 e verso 8 adverte-nos o Senhor: porque o que semeia na carne,
da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Em segundo lugar, veio a Eva a concupiscência dos olhos. Esta concupiscência significa o desejo de ter o que é agradável à vista. Há muita coisa que seduz muita gente. E particularmente este mundo que jaz no maligno. Toda a gente gosta de obter coisas agradáveis. Umas no aspecto do bem, outras, infelizmente, no aspecto do mal. Depende de quem somos e a quem servimos. E esta concupiscência era para a destruição de Eva, de Adão e do mundo. E agradável significa que agrada, que satisfaz, que faz a pessoa sentir prazer. Os olhos são os canais ou sentidos pelos quais a humanidade mais peca contra Deus. Nem tudo o que se vê é bom. Muitas vezes Satanás traz perante os nossos olhos coisas que danificam a nossa inteligência e arruína a nossa alma e o nosso espírito se concebermos a tentação. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus 6, 22 e 23. Por que é que os olhos podem ser maus ou bons? Depende daquilo que a gente mais usa ver. Os olhos bons iluminam o corpo para se dirigir no caminho de Deus, mas os olhos maus estão contaminados. Dirigem continuamente pessoas nas trevas e escuridão e na carne do pecado. A cobiça é um dos frutos da carne. E Eva cobiçou esse desejo carnal e ficou em trevas, vendo toda a sorte agradável de prazer. Um homem que por causa da cobiça, por causa de atentar nas coisas amaldiçoadas que não podia ter, porque pertenciam a Deus, levou o exército do povo de Deus a fugir dos inimigos e os seus colegas a morrerem na batalha. Ele viu na tenda do inimigo uma cunha de ouro e uma boa capa babilônica, mas isso estava amaldiçoado por Deus, era anátema. Esse despojo somente pertencia ao Senhor, estava interdito ao homem. E não deu valor à palavra de Deus. A tentação veio pelos olhos e o resultado foi trágico para o exército de Israel e finalmente para ele e para a sua família, como se vê em Josué, capítulo 7, verso 1 ao verso 25. Satanás corrompe e faz perder as pessoas pelos olhos. Os desejos, os apetites carnais e licenciosos, hoje mais do que nunca entram no lar das pessoas via televisão e internet para corromper, matar e destruir. Esta é a epidemia do século. Violência, prostituição, adultério, fornicação e em muitos programas de televisão e até nos noticiários eles são expostos, vêm corromper a humanidade. Todos os que têm computadores estão na linha da distribuição satânica e precisam de saber fechar ou desaparecer quando lhe aparecem tais coisas em frente dos olhos. E muitos, com o nome de cristãos, sucumbem a estes desejos carnais e ficam nas mãos do diabo. Não discernem o projeto Eva, o rastro da serpente, porque não têm interesse no conhecimento das coisas de Deus. E o facto é que até o rei David, Satanás preparou para a sua desgraça uma mulher, tomando banho em sua casa, a cobiçou
ele veio fora de sua casa e olhou ao longe e viu uma mulher tomando banho e a cobiçou. E o resultado foi o adultério e o crime de mandar matar o marido. 2 Samuel, capítulo 11. O rastro da serpente é destruidor. Traz laços e armadilhas ao povo de Deus. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas como Satanás lhe armou este laço? Por isso devemos colher a lição e precavermos-nos desses problemas. Jesus até ensinou que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E atentar significa ver com atenção ou observar algo ou alguém. Mateus 5, verso 28. E o resultado é que os adúlteros não entram no reino de Deus. 1 Coríntios 6 e verso 10. E nós temos que ministrar isto para que todos saibamos. Tomemos os conselhos de Deus e desviemos-nos deste projeto Eva, porque ele leva as pessoas ao eterno sofrimento no inferno. No Salmo 119, verso 37, diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. No Salmo 101, verso 13, afirma também: não porei coisa má diante dos meus olhos. Em 2 Pedro 2, verso 14, diz que há pessoas com olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E engodar significa seduzir ou atrair os inconstantes, ou sejam, os instáveis, os incertos, ou variáveis no caminho de Deus, que são presa fácil de Satanás. Este rastro da serpente em nossos dias, até muitos já não discernem, com o nome de cristão, porque todo o mundo está no maligno, corrompido e sodomizado, e com a proteção da lei, das leis das nações, e já não sabem distinguir o que está limpo ou o que está sujo por falta de conhecimento bíblico, sendo lei. Então, a lei não tem problema. Se a lei protege a prostituta ou a homossexual, eu também posso ser. Não! É contrário à Sagrada Escritura, porque você é um cristão. As leis dos homens não são as leis de Deus. Evite o projeto Eva, porque corrompe os governos, e assim corrompeu os governos de Israel muitas vezes. Acorda, cristão, porque esta situação é sinal do fim dos dias, e somente os que são apartados, que são santificados, verão a Deus. Hebreus 12, e verso 14, 1 Tessalonicenses 5, e verso 23. Em terceiro lugar, a terceira concupiscência que o diabo fez ver a Eva, o terceiro desejo, era o desejo de entendimento. Deus chama também a esta concupiscência a soberba da vida. 1 João 2 e verso 16. Este desejo de entendimento parece ser o pior ou a pior das três concupiscências. Porque era o desejo de comando, desejo de autoridade em relação com o seu marido. A soberba da vida significa arrogância, altivez, desejo de glória, de poder, de influência, de riqueza, etc. No meio destes todos os desejos que Eva viu, este parece ser o pior. Assim a mente, o intelecto, o entendimento dirigido pelo diabo nas pessoas, com toda a sorte de desejos carnais, é como que alguém o definiu que a mente das pessoas naturais
são como a oficina de Satanás. Sabemos nós porque os políticos querem o poder continuamente. É o desejo de comando, de autoridade, de domínio. É na inteligência que Satanás mais corrompe a humanidade, porque a inteligência é o motor central da vida do homem. A inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender, e é pela inteligência que o homem se distingue do resto dos animais. E em estando a inteligência corrompida, com toda a sorte de desejos carnais e naturais, isso é a morte espiritual da pessoa, porque não pode discernir nem distinguir sobre as coisas de Deus, do Santo Criador. A sua inteligência está imbuída, está corrompida e não pode compreender nem discernir as coisas de Deus. Ficam mortos em ofensas e pecados, destituídos sendo servos das trevas, seguindo o rastro da serpente como coisa natural. E os dirigentes políticos são os que são mais atacados e alguns chegam a ditadores. Os meios de comunicação, por vezes, trazem notícias de autoridades corrompidas, abusando da sua autoridade em vários aspectos, e alguns têm ficado ditadores que escravizam as pessoas a seguir as suas ideias. O desejo de comando é muito apetecido e fazem tudo o que podem para atingir esse fim, particularmente nos meios políticos. A Torre de Babel era a soberba, a altivez do líder do povo de então, e era uma afronta a Deus na desobediência do homem que não queria seguir o conselho de Deus de irem povoar a terra. E Deus veio ver a edificação da arrogância de Nimrod e confundiu a língua do povo, de modo que já ninguém se entendia para continuar a altivez do homem. Então foram dispersos, cada família de per si, espalhados por toda a terra, como se vê em Gênesis 11, verso 1 ao verso 9. E dentro de momentos vamos voltar. Os desejos de Eva trouxeram a desgraça do mundo e Cristo ao Calvário para dar a sua vida por nós. Meditemos neste assunto com ponderação, porquanto, ainda nestes dias, o desejo de Eva afeta todo o mundo. E continuando falando acerca dos desejos que são artimanhas satânicas, na história de Israel ficou um outro exemplo de altivez e de comando de uma mulher chamada Jezabel, uma estrangeira que tinha casado com o rei de Israel e que corrompeu o seu marido, tomando a liderança da nação. Este rei queria obter a vinha de Nabote por ser terra vizinha à sua, mas Nabote não estava pelos ajustes de ficar sem a herança de seus pais e negou a Acabe ele comprar a sua vinha. Então o rei ficou muito desgostoso e contou o caso à sua mulher Jezabel, e esta logo planeou a morte de Nabote. Por essa causa, e disse ao seu marido: governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote israelita. Eu te darei a vinha de Nabote israelita. Autoridade ditadora e satânica. Era o que era esta mulher. E Nabote foi apedrejado e morreu porque ela concebeu a morte deste homem. Mas Deus, como está escrito, não se deixa escarnecer. E mandou o seu profeta Elias dizer a este rei estas palavras: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Porquê? Porque deixou que a mulher usurpasse
a autoridade do governo israelita, não pondo as coisas no seu lugar como homem, como chefe da família e como rei de Israel, como autoridade. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Isto está escrito em 1 de Reis 21, verso 1 ao verso 29. O desejo de comando diabólico desta mulher transformou-se em morte ignóbil. Foi pisada pelos cavalos e comida pelos cães, segundo a palavra de Deus, 2 de Reis 9, 30 a 37. Nos Estados Unidos, nas eleições nacionais de 2016, temos um caso semelhante do desejo de autoridade, de corrupção, de altivez, que Deus não permitiu que a nação sofresse com outra mulher, uma mulher semelhante a Jezabel. Este foi o desejo de Eva, que Satanás lhe fez ver, e ainda hoje essa corrupção aflige o mundo de muitas e variadas formas. Entretanto, em Provérbios 21 e verso 24, afirma: olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios é pecado. Em Provérbios 16 e versos 8, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A opulência, a arrogância, o poder, a ostentação, a riqueza, no dizer de Salomão, tudo é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 2, 4 a 11. E muitos somente dão por isso, e no outro lado da vida é em sofrimento, porque em tempo de vida na terra não quiseram ouvir a palavra de Deus. E o desejo de Eva que Satanás fez ver, o desejo de comando, de autoridade, foi para seu marido. Este desejo de poder, de mandar, de comandar, de glória, Deus o deu a Adão. E a ela vieram o sofrimento e as dores da conceição e do parto dos seus filhos. O desejo de Eva foi para seu marido. Assim disse Deus: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3 e verso 16. Este é o decreto divino e ninguém o pode anular. Podemos dizer amém? E quem lutar contra esta palavra destrói a sua família, porque este é o decreto divino. Em casa, há um esposo que tem autoridade sobre o seu marido, é a cabeça da esposa. Como Cristo é a cabeça da igreja, como Deus é a cabeça de Cristo. Estas coisas estão escritas para que a gente saiba como orientar a nossa vida e a nossa família. Em toda a Bíblia Sagrada, o homem é a cabeça da mulher por ordem divina. E o desejo satânico que o diabo incutiu em Eva tornou-se em sofrimento em todas as gerações. E já dissemos que quando o homem não sabe governar, a mulher tem que tomar o seu lugar, etc. Eu creio que somente terminará este sofrimento quando não houverem mais homens sobre a terra. E a maldição continua, tanto para o homem como para a mulher, como para a serpente, como para a terra. E o homem foi dado por Deus. Ao homem foi dado por Deus o comando, a liderança e o domínio, não para escravizar a esposa, mas para o reconhecimento da queda da mulher às mãos do inimigo. Ninguém tem culpa de nascer homem ou mulher. Deus forma-nos no ventre da mãe como entende. E ao profeta Jeremias, antes dele ser gerado, já Deus o tinha visto e o tinha dado como profeta às nações. E quem pode lutar contra Deus de nascer homem ou mulher? Aceitamos aquilo que a gente é e nada mais, cada um no seu lugar. No Novo Testamento essa situação continua, ou seja, o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da Igreja. 1 Coríntios 11 e verso 3. Mas enquanto as mulheres deste mundo não tiverem o conhecimento das Santas Escrituras
Relacionado com este e outros temas, haverá sempre o desejo de comando imposto por Satanás na mente da mulher. Por essa causa, todos nós precisamos de ser gerados de novo. Isto é, precisamos nascer de Deus. João 1, verso 12. Então, as pessoas não são mais deste mundo, mas pertencem ao mundo de Jesus. As mulheres cristãs com o conhecimento das Santas Escrituras têm uma vida diferente e têm uma visão diferente. E reconhecem a autoridade da Palavra de Deus. Finalizando, a igualdade dos cônjuges nos últimos dias. Para os últimos dias da graça de Deus, as Escrituras afirmam que os tempos serão trabalhosos. E eu creio que este desejo de Eva tem voltado em todo o mundo, neste tempo presente mais do que nunca. Os parlamentos nestes dias têm um elevado número de mulheres que ousam dar ordens de comando. Em várias nações tem-se visto que umas têm realmente sido úteis à sociedade e às pátrias, como Golda Meir, de Israel, e como a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, mulheres de fibra, mulheres que souberam dirigir essas nações. Porém, muitas outras têm deixado um rastro de corrupção e têm sido tiradas à força das suas posições de comando nessas pátrias. A situação política e social das nações destes dias tem procurado, por força das circunstâncias do que atrás tem sido dito, da escravidão da mulher como objetos, em vez de ser honrada pelos maridos, que haja igualdade dos cônjuges. E isso traz problemas graves. E por força das leis tentam impor essa lei de igualdade dos cônjuges em tudo, nas famílias. Mas isso tem criado mais problemas, porque essa imposição não é da vontade de Deus, não é segundo as Escrituras, é contrária à Bíblia Sagrada. Segundo o que tenho ministrado atrás, os casais cristãos conhecem e praticam a doutrina bíblica para a família. E não precisam dessas leis para nada, porque as leis divinas são, de longe, superiores às leis humanas. As leis de Deus são baseadas no amor, no respeito e no temor de Deus. E nos cristãos de Cristo existe a compreensão mútua, a ajuda mútua, o respeito mútuo, e a família funciona diferente deste mundo vil. Nos cristãos de Cristo, quando acabamos de almoçar, um lava a louça e o outro limpa. Um varre a casa e o outro faz outra coisa, etc. Compreendem-se uns aos outros, ajudam-se uns aos outros. Infelizmente, a imposição dessas leis sobre a gravidade dos cônjuges tem dado maus resultados sobre a igualdade dos cônjuges, tem dado maus resultados porque o divórcio é epidémico. A violência nos lares é da mesma forma e aumentada. Os filhos vão para as instituições governamentais e para serem educados sem pai e sem mãe. E, como na América, uma grande parte das crianças são educadas em chamados foster homes, em lares que recebem essas crianças e o governo paga às pessoas para os educar. Mas como? Não são educados pelos pais, são educados pelos outros ou crescem sem educação. Por outro lado, o sistema imposto pela sociedade neste aspecto tem levado muitas senhoras a escolher ter a sua família ou ter o seu trabalho. E se escolhem a sua família, podem ajudar o marido, mas se escolhem o seu trabalho, ficam solteiros para sempre. Assim vai este mundo. As coisas, as companhias que não procedem de A ou de B, se elas têm muito tempo a perder para com a família, mandam-nos para casa, etc. Eu creio que o único sistema que pode resolver os problemas sociais do homem e da mulher e da família e para bem da pátria e da sociedade é o sistema bíblico.
E quando essas leis divinas são alteradas pelos homens, vem a desgraça, a corrupção e o caos, como se vê em todo o mundo. Por exemplo, Deus instituiu a família com um homem e uma mulher. Mas o diabo, há muitos séculos e milénios, que tem tornado a família em Sodoma e Gomorra. E neste tempo presente, tem voltado para dar fim ao tempo da era da graça, porque assim Jesus afirmou que haveria de vir, em Lucas capítulo 17. Entretanto, as famílias cristãs são um modelo de Deus. Um homem e uma mulher, criando filhos na sujeição de Deus e sujeição aos seus progenitores. E o marido e a esposa, no que respeita à salvação, como diz em Gálatas 3:26, são iguais, não há diferença. No que respeita ao matrimónio, no lar da família, a esposa está sujeita ao esposo como responsável pela família, segundo a lei divina, porque o marido é a cabeça da esposa. Efésios 5:22, Colossenses 3, verso 18 e 1 Pedro 3, verso 1. No que respeita a servir a Deus nas igrejas, no Novo Testamento está cheio de passagens bíblicas, como por exemplo Romanos 16, 1 a 15, onde havia muitas mulheres que serviam ao Senhor. Atos 21 e verso 9 e Atos 2 e verso 18. Muitas mulheres também serviam a Jesus quando ele pregava o Evangelho. As filhas de Filipe eram profetisas na igreja. E cada cônjuge nas famílias cristãs ocupa o seu lugar, e se este ensino for seguido, haverá harmonia. Se falharem neste ensino, é porque deixaram Satanás intervir, e as consequências são desastrosas e sofrem como o mundo sofre sem Deus. O rastro da serpente é dividir, matar, destruir e roubar, e os cristãos são ensinados por Jesus a orar desta forma: Pai, livra-nos das tentações. Mateus 16 e verso 13. O rastro da serpente nos últimos dias é cada vez mais intenso, o seu trabalho é destruição e visível em todo o mundo, e resta-nos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na hora da angústia. Do que temos estudado sobre o rastro da serpente é apenas um pouco da sua obra destruidora de Satanás, que começou no jardim do Éden e trazendo sofrimento ao homem, à mulher, à serpente e ao próprio planeta. E agora vejamos alguns conselhos finais antes de terminar. Do que temos vindo a meditar sobre esta destruição satânica, ela vai ser muito pior dentro de pouco tempo, na grande tribulação, quando o diabo for expulso do céu e ser lançado na terra, como diz em Apocalipse capítulo 12. De modo que precisamos de evitar a sua destruição horrível e terrível para esse tempo, fazendo planos para a nossa preparação para sermos arrebatados da terra com a Igreja de Cristo, ou para uma chamada súbita de Deus, porque nunca sabemos o dia nem a hora em que Deus pede a nossa vida. E para isso devemos ouvir as Santas Escrituras e aceitar o que elas nos revelam, como vencer nos dias em que estamos vivendo sobre a terra. Nas Sagradas Escrituras existe a solução para que tudo se modifique na nossa vida, se aceitarmos o plano da redenção de Deus, olhando para o Calvário, porque ali o projeto do Calvário veio destruir o projeto da serpente em Eva. Existe no mundo um povo diferente de todos os outros povos, que é a Igreja, chamada do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. 1 Coríntios 11, verso 3, Efésios 1, 22 e Efésios 5, 23. Quer você pertencer a este corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, para dirigir a sua mente, o seu coração, o seu espírito? Deixemos-nos guiar por esta cabeça, porque é na cabeça onde está a direção do corpo. E então, ao recebermos a sua instrução, podemos evitar o rastro tentador e destruidor de Satanás.
Jesus é o único meio de não sermos destruídos pelo diabo, porque Jesus veio dar a sua vida para destruir as obras de Satanás. 1 João 3 e verso 8. E somente estando ligado à cabeça é que estamos livres da destruição da serpente. A Bíblia revela o plano de Deus para que haja um povo diferente na terra e que todos tenham acesso a esse plano de redenção e regeneração de Deus. Quer você pertencer a esse povo? Em João 15, verso 19, e João 17, verso 14, afirma que os seguidores de Jesus já não são deste mundo, mas eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Pertencem ao mundo de Cristo. Há um povo diferente. Esse plano ensina que precisamos de nascer de novo. João 3, verso 1 ao verso 7. Precisamos de nascer de Deus. João 1 e verso 12. Precisamos de ser gerados de novo pela semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e eficaz e que permanece para sempre. 1 Pedro 1 e verso 23. E é ao ouvir esta palavra que é Espírito e vida que nos tornamos de carnais em espirituais, de naturais em espirituais, de condenados em salvos e libertados. Louvado seja Deus. Tudo começa com estas palavras. Jesus disse em Mateus 11 e verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Vir a Jesus e ficar com Ele é o segredo. O problema do mundo é que os povos vão beber a outras fontes de informação e não bebem da água da vida, nem comem o pão do céu. E esse é o problema. Jesus disse, vinde a mim, os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o segredo, começa aqui. O homem pode carregar com um fardo muito grande, ou a mulher. Pode ser o que seja, mas pode encontrar a libertação em nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 8, 32 a 36, Jesus afirmou o que já temos dito diversas vezes. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em sermos gerados de novo, está todo o segredo também. Porque em 1 João 5 e versos 8 diz estas palavras. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Somos de Deus. Podemos cair numa tentação, mas também podemos pedir perdão a Deus. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor o levantará. E damos graças a Deus pelo sangue da redenção de Cristo. Em João 10, verso 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10, 27 e 28 afirma, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Há um povo diferente. Quererá você pertencer a esse povo? Este é um povo diferente de todos os povos da terra, que enfrentam as dificuldades desta vida com o grande pastor das ovelhas, por quem este glorioso Senhor deu a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É você uma pessoa salva. Nós temos terminado este assunto do projeto Eva, do rastro da serpente. O rastro da serpente continuará. E será muito mau nos próximos dias. Mas temos o projeto do Calvário,
em que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso, há um povo diferente na terra que se tem libertado das garras do diabo ao ouvir a voz de Jesus. Vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Terminamos aqui, com a graça do Senhor, este assunto. E oxalá que tenha servido de grande bênção para a sua vida, para a sua alma, para a sua família. E agora, se você não é uma pessoa salva, ore comigo estas palavras e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho compreendido que o mundo está no maligno e Satanás tem corrompido a humanidade com toda a sorte de pecado. Mas tenho também compreendido que Deus enviou o seu Filho à terra para desfazer as obras do diabo. Tenho compreendido que todos somos pecadores e destituídos da glória de Deus. Mas também tenho compreendido que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim, Senhor, peço perdão dos meus pecados ao Senhor. Recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. E rejeito daqui para a frente toda a obra satânica. E quero somente seguir a Jesus e servir este glorioso Senhor, o Salvador do mundo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus vivo, que morrendo por mim foi sepultado e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Deus, perdoa-me. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e redime-me com o seu precioso sangue. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Você precisa agora de, no seu local, procurar uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual. E aí dê o seu coração publicamente a Jesus, porque é isto que Deus pede de cada um de nós. E que o Senhor vos abençoe, e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.